para saber física quântica, desculpa. Vamos para a próxima. Oi, Oi, me ouve bem? sim, perfeitamente. Seja bem-vinda! Muito obrigada. É uma honra. Uma honra para nós ter amigos aqui. Eu sempre digo pro pessoal, fiquem tranquilos que aqui não é pinga-fogo de Chico Xavier, não é debate político, não é tese de doutorado, não é TCC, né? Aqui é uma conversa entre amigos, para amigos na volta. Olha só que delícia, um monte de coração subindo, coisa boa, né? Dariela, Muito Léo bom. Ritter, Karina, o meu amigo Joselito. Meu amigo Joselito, eu tenho que falar contigo. Eu fiquei sabendo que você está aí enfrentando aí uma dificuldade aí, mas eu vou te dar um oi aí pelo WhatsApp. Mas que bom que você está aqui conosco. Ah, vamos fazer aquela primeira pergunta, aquela quebra-gelo, aquela que é a famosa pergunta: quando é que você entrou no espiritismo e como é que o espiritismo entrou em você? Ou seja, uma coisa é quando a gente é levado, né? Às vezes obrigado pelos familiares ou às vezes pela dor, e a partir de Sim. qual momento nós identificamos que aquilo ali, puxa, faz parte da nossa vida. Então, Preto, eu tenho a feliz oportunidade de ter entrado no Espiritismo por amor, né? Estou no Espiritismo já há 8 anos, né? Entrei no Espiritismo em função, realmente, que nem a Bianca falou, Cassiano é o culpado. Então, foi a partir do momento em que eu conheci o Cassiano. Então, tive a oportunidade de entrar para a sociedade espírita, para o espiritismo em si, por amor. Mas eu acredito que, mesmo que eu tenha entrado somente há 8 anos atrás, eu acho que sempre esteve, né? A gente sabe que tudo nasce com a gente, né? Quando eu tinha em torno de 5 anos, eu frequentava uma casa espírita com uma amiga muito querida, a Mara, mas era algo que eu não era aquela rotina, né, de sempre estar na casa espírita. Eu frequentava a evangelização na Casa Cacique de Barros, aqui de Sapucaia. E aí depois, quando eu conheci o Cassiano, então comecei a frequentar a juventude na Sociedade Dom Tomé, que é a nossa casinha de amor. Nossa, e foi por amor mesmo. O pessoal aqui já está divertindo, né? O pessoal já está divertindo o Cassiano para ele não ficar se achando, né? Tá certo, tá certo. Você entrou por amor e continua por amores, né? Sim, verdade. E a partir de que momento a arte entrou na tua vida? Tu sempre curtiu a arte? Tu sempre foi sensível à arte? Sempre deu vontade de fazer? Ou isso também foi coisa do teu amor? Hum? Não, assim, a arte sempre foi algo muito forte em mim desde pequena. Até a minha mãe está aí para dizer que eu sempre tenho até fotos, pena que eu não tenho aqui para mostrar, mas eu tenho fotos de aniversários meus de quando eu era pequena, que eu sempre gostei muito de dançar. Sempre gostei muito dessa folia, dessa questão da arte mesmo. Sempre foi forte isso em mim. Então, desde pequena, eu sempre gostei de dançar, de interpretar, sempre fui muito ativa nisso, né? Mas depois, claro, a gente vai crescendo, né? Mas continuou. E aí, a minha irmã, a Paula, eu acho que ela tá por aí, ela começou a dançar num grupo, de dança que existe aqui em Sapucaia, que é o grupo RAD. É um grupo que dança de rua. E eu comecei então a participar desse grupo também junto com a minha irmã. Eu tinha em torno de 11, 12 anos por aí. Não, mais, tinha 13 por aí. E aí eu comecei a participar também, mas ali era mais uma questão técnica, né, Preto? Eu não tinha nenhum envolvimento com o espiritismo em si.
nós íamos para festivais, né? E participamos de diversos festivais, onde a gente ganhava premiações por isso. Mas, claro, tinha só o envolvimento, a questão técnica mesmo, né? E aí, claro, depois, quando eu comecei no ensino médio, eu acabei ficando, né, em função dos estudos e tal, que foi aí quando eu conheci o Cassiano, né, no ensino médio, quando eu conheci o Cassiano, e aí eu fui para a Sociedade Espírita. E na Dom Tomé sempre foi algo muito, como a Karina comentou também na live, né? A arte espírita sempre foi muito presente na Dom Tomé, né? A Dom Tomé sempre apoiou assim os jovens nessa questão da arte, sempre incentivou muito, né, a arte em si. Então, claro, já algo que já existia dentro de mim, mesmo que lá adormecido, né? Mas sempre existiu e aí, claro, veio à tona, né? O primeiro passo, as primeiras palavrinhas na arte espírita foi com o dom, né? E a partir de quando o corpo começou a, sabe, começou a coçar, disse, não é só cantar, eu quero dançar. Como é que foi amadurecendo esse processo aí? Quais as referências, quais as tuas inspirações para que a partir do teu trabalho com o dom, vocês pudessem chegar até as auroras? Sim, o dom realmente foi algo que, com o tempo, foi despertando ainda mais, né? Essa vontade do querer dançar. Até a gente brincava que eu que coordenava as meninas para ir para um lado para o outro, para um lado para o outro, né? Para ficar coordenadinho. E então, claro, sempre teve aquela coisa de estar ali cantando, mas a vontade de estar dançando com certeza sempre foi maior, né? E eu sempre digo que o dom é a minha maior inspiração, né? Tanto por questão coreográfica mesmo das criações, quanto de. Porque foi no dom que realmente despertou essa questão da dança espírita, né? E aí, claro, a gente começou então aí se aperfeiçoando, estudando, né, cada vez mais. E aí acho que é algo que foi ao natural, né? Aconteceu naturalmente isso. E aí depois, claro, com a chegada da Brenda no Dom, foi algo que me despertou assim, e ela também sempre gostou, né, dessa questão da dança. Então a gente se uniu e eu posso dizer que eu não sou nada sem a minha Aurora. E quais foram os primeiros passos, assim, que vocês elaboraram, as primeiras coreografias, quando você olhou para a Brenda olhou para você e deu aquele sorriso lindo dela e você disseram, vamos. Como é que foi isso aí? Você fazer, porque na verdade, né, o dom, você está protegido, né? Você está protegida por aquela energia maravilhosa daquelas pessoas, né? Mas aí quando chegar na hora da dança é só você ou você e mais um? Como é que foi esse processo? Então, quando nasceu essa questão da dança no grupo Dom, foi com a minha irmã e com a Vitória Luara, de Porto Alegre, né? Elas quem foram as primeiras auroras do Dom. Elas fizeram uma participação no show do Dom. E aí depois também numa apresentação que a gente teve para a Congergues, que foi uma organização da Fergs, que elas também dançaram, né? Então foi a partir delas que eu vi a necessidade de que precisaria ter, sim, algo dentro do Dom, né? Relacionado à dança. E aí a nossa primeira apresentação foi para o Emus em Torres. Eu não vou recordar agora, a Bianca tá aí, ela me ajuda, não lembro o ano, mas é em torno de 3 anos atrás, que aí eu convidei a Brenda para, no caso, interpretar aquela mesma coreografia que as meninas fizeram para o show do Dom, que foi da música Aurora, né? Vanessa, nós apresentarmos lá no Emus em Torres.
E aí, eu acho que 2017, viu? Ela me ajudou aí. E aí, eu chamei chamei a Bianca e perguntei pra ela, né? Bia, o que que tu acha? Será que a Brenda topa e tal? E aí, ela disse que ia chegar em casa e ia conversar com a Brenda. Mas óbvio, né, que ela topou, super topou. E aí o nosso primeiro trabalho mesmo foi com uma coreografia que já estava pronta, que foi criada pela Paula, pela minha irmã e pela Vitória. E aí foi uma experiência incrível. E aí depois, com o passar do tempo, também a gente foi aperfeiçoando a coreografia, né? E foi uma experiência muito incrível. Eu acho que eu nunca vou esquecer, assim, eu lembro exatamente todos os detalhes daquela primeira apresentação. Eu lembro que quem ainda preparou nós para aquela apresentação foi a tia Lise do Nós. Ela quem arrumou o nosso cabelo, fez a nossa maquiagem e foi algo assim incrível, foi muito legal. E aí depois, claro, as coisas foram acontecendo e foi vindo uma coreografia atrás da outra e quando a gente viu, aconteceu, aconteceu. Ah, você falou da Vitória, que saudade dessa menina. Eu, Saudade. de vez em quando eu dou um oi para ela. Nossa, a gente conversava às vezes altas horas da madrugada pelo WhatsApp, principalmente a Ela é época uma que ela estava principalmente a época que ela estava fazendo ainda estava quase se formando, né? É uma foi a nossa primeira referência assim de pessoas assim de pessoa mais próxima, né? A fazer oficinas de dança, né? E agora o com trabalho essa dela é muito incrível também. e agora com essa escassez que nós temos e que felizmente futuramente acredito que a gente possa minimizar isso. A partir do momento dessa falta assim de capacitação na parte da dança, como é que vocês estão fazendo assim para se capacitar, para se inspirar, para ter referências? Então, Preto, a gente sempre procurou, né, desde o início do nosso trabalho com a dança, a gente sempre procurou fazer todas as capacitações possíveis que são oferecidas pela Brart, né? Então, para quem não sabe, a Brart é a Associação Brasileira de Arte Espírita, né? E então a gente sempre procurou se capacitar por tudo aquilo, todo aquele estudo que eles nos proporcionam, né? Que realmente é um trabalho muito incrível que eles realizam. Então, teve também a questão agora do fórum, né? Que foi uma experiência muito legal. Acho que conhecimento aí é o que não nos faltou, né? Enquanto ao fórum ali. E claro, né? Sempre tem vários livros e lives que tu pode estar assistindo e se capacitando, né? E a gente sabe que a dança em si é algo que precisa, né? Dessa questão de estar treinando, de estar mexendo o corpo, né? Que a gente sabe que tem aí várias pessoas que escrevem, ai, sonhou com alguma coisa, acorda, vai lá e escreve. E a dança, se tu não coloca pro teu corpo, a inspiração vai, né? Então, nós às vezes acontece, às vezes de eu acordar, levantar e escrever. Então, tu acorda e vai para a sala Então, eu brincando. as minhas ideias de coreografia sempre vêm normalmente antes de dormir ou durante a noite. E aí eu acho que quando eu tenho essas ideias, assim, às vezes não durmo, eu fico só pensando naquilo, assim. E eu tenho o hábito de sempre tomar banho escutando o CD do Denis, né? E às vezes tomando banho eu tenho ideias de coreografia e ideias de. E às vezes acontece também de durante o dia eu estar trabalhando e eu mandar uma mensagem pra Tia Karina. Tia Karina, eu tive uma ideia de tal coisa. Ou para não deixar fugir, sabe? Porque às vezes fogem as ideias. E aí, sempre quando eu tenho uma ideia assim, durante o dia, eu sempre tento ou mandar para Bianca ou mandar para Tia Karina, para a ideia não fugir, né?
Não, aí até as gotinhas, ao som de Denis Soares, até as gotinhas do chuveiro, elas já descem diferente, já descem assim, já. Sim, já descem dançando já. Tu sabe que quando eu vou me apresentar como Pétala, como música, eu tenho pavor, eu nunca me sinto confortável. Eu vou ficar mais tranquilo depois que eu assisto. Já o teatro, não. Já o teatro, fora aquele friozinho na barriga que tem que ter, entrei pro palco, Sim, sumiu o não. preto, entrou no palco, o preto foi arrebatado, né? E depois devolvem ele e terminou. Então eu sinto muito essa diferença nas duas coisas. E você sente diferença quando você se apresenta cantando no dom e dançando? Sim, eu sinto a diferença, sim. É algo. É que na verdade eu não sei nem. Eu não saberia nem te descrever, Preto, porque é algo que realmente é meu, né? E quando eu estou dançando, é um sentimento que transborda, né? Transborda em mim, transborda. Eu acho que quem nos assiste, a Bianca, ela tem o dom da escrita, né? Então, toda vez que ela nos assiste, ela escreve algo. Então, eu acho que é através dessas escritas da Bianca que eu vejo e consigo, no caso, em palavras, ver o que elas veem, né? Quando nos assistem. Qual é a diferença que hoje você vê quando você dançava assim, numa questão somente assim técnica, artística, e quando você dança por intermédio das auroras ou ou uma outra dança na questão da arte espírita mesmo? Quais são as diferenças? O que você sente de diferente? Eu acho que três palavras descrevem, que é a questão da sensibilização, da transformação e eu acho que da libertação. É o que eu sinto, assim, é algo que me liberta de muitos sentimentos e eu acho que a melhor forma, foi a melhor forma que eu encontrei, de expressar, tudo que eu sinto, tudo que eu, digamos assim, eu acho que foi a melhor forma que eu encontrei realmente de colocar ali na coreografia, me conectar com, né, enfim, foi a melhor conexão que eu encontrei com Deus, com a espiritualidade, foi através da arte espírita. E com essa questão mais técnica, é diferente. Que não seja bom, né? Mas é diferente, né? Eu sinto como se realmente tivesse ali um apoio e acho que o principal objetivo aí da arte espírita é sim tocar os corações, né? E, e claro, levar os ensinamentos da doutrina espírita, né? Quando eu, quando eu estive em palcos de festivais, claro que foi uma sensação incrível, são momentos que eu nunca vou esquecer, mas é diferente. Estamos iguais, estamos empatados, nós temos o mesmo sentimento. Eu ainda faço, eventualmente, um espetáculo que não tem nada a ver com o espiritismo, né? É uma outra proposta. Mas pleno mesmo, você vê o preto ali, pleno, é quando ele está fazendo a arte espírita. Ali eu me sinto pleno. Nos outros espetáculos que me exigem somente tecnicamente, eu vou lá, faço o meu trabalho, fico satisfeito, tenho um retorno do público, mas muitas vezes eu deixei ou parei de fazer espetáculos porque eu chegava no camarim e pensava comigo assim, para quê? Eu ficava pensando, o que eu transformei na vida de alguém aqui hoje? É, Eu fiz as pessoas saírem daqui mais pesadas e mais angustiadas do que entraram, sabe? Então eu comecei a refletir. É claro que a arte é a arte, né? Não, cada um faz a sua, a que se sente bem,
mas eu só estou falando isso para você ver que somos iguais, nós temos a mesma Mesmo essência, mesmo sentimento. E não é comodismo. Às vezes até falam, puxa vida, lá o preto, lá o talento dele sendo desperdiçado, lá só faz aquelas coisas espírita lá. Não é comodismo, é realização, e a gente sabe que o nosso universo da arte espírita e da doutrina espírita e da mensagem da doutrina é muito amplo. É muito amplo. Nós temos muitas coisas que a gente ainda. Eu sempre digo que eu acho que só quem vive consegue entender e sentir o que a gente sente, né? Para poder descrever, claro, porque é que nem eu te falei, às vezes me faltam palavras para descrever e tentar dizer a diferença entre um e o outro, né? Que nem tu falaste, eu também super respeito todas as formas de arte, né? Admiro todos os artistas. A gente sabe que ser artista realmente é muito difícil, né? Mas também, como já foi comentado, que a arte, diante de tudo que a gente está vivendo, está sendo o que está acalmando muitos corações, né? Então, independente da arte, é algo que transforma e que traz sentimentos bons, né? O teatro lhe envolve as pessoas pelas palavras do ator, pelo gestual, pela mensagem que está sendo colocada ali. A música envolve as pessoas pelos acordes, em primeiro lugar, antes das palavras. E como é que você vê, como é que a dança atinge as pessoas? Eu acho assim, ó, que tem muitas pessoas que são o visual, né? A questão assim, que às vezes tu ouve uma música, que nem a gente vê muitos relatos de vários trabalhadores da própria Dom Tomé, que, eu sempre ouvi essa música, mas quando eu vi ela coreografada, eu senti algo diferente, né? Eu acho que a interpretação corporal, ela é muito forte, muito rica, né? Porque quando fala em tristeza, querendo ou não, a gente precisa demonstrar isso, né? E fica visível também a felicidade, todos os sentimentos, né? E eu acho que essa questão da expressão corporal, para algumas pessoas, toca e sensibiliza de uma forma diferente, né? E a dança espírita, ela tem esse poder. O, o Nelson aí tá te mandando um abração. Nelson, ninguém mexeu nos microfones aqui, pode ficar tranquilo, viu? Tá tudo. Tá bom. A Karina aqui, dando ok. Aqui, tá, o, é, o chat é divertido, né? Enquanto as coisas estão acontecendo, é difícil a gente. Sim, A Karina falando, né, que é o som do Dom, elas dançam e ao ver a Bianca escreve. Vamos falar assim de tipo de ritmos, né? Nós sabemos que a dança, né, a música, principalmente a nossa aqui, ela é rica em ritmos. Existe algum ritmo de música ideal para se passar uma mensagem? Na tua concepção, para se passar uma mensagem por intermédio da coreografia? acredito que não, Preto. Eu vou contar uma experiência que eu e a Brenda nós tivemos. Nós tínhamos que coreografar uma música para Congedes do ano de 2018, da música Só o Amor, do Evangelizar. E aí nós coreografamos e tal, e aí no nosso último ensaio, a tia Karina chegou para nós e disse assim, ó, vocês vão dançar sem música. E aí eu, sem música? Ela, sim, vocês irão dançar sem música. E eu posso dizer que foi a melhor experiência, eu chego a me emocionar. Foi uma das melhores experiências que a gente teve, porque
a gente dançou toda a coreografia e a nossa coreografia ela era muito marcada nas batidas da música. Era claro, na questão da letra e tal, mas era muito nas batidas da música. E tinha uma parte em que eu e a Brenda a gente dançava de costas, uma para outra. E preto, assim, ó, foi algo que eu não sei nem te dizer como que foi, porque a gente fez exatamente como se estivesse tocando a música. Os movimentos foram no tempo que seria na música e foi algo incrível. Tanto que a gente sempre ensaiou com a música gravada do Evangelizar. E no dia da nossa apresentação, a gente seria tocado ao vivo, né, pelos nossos músicos Cassiano e eu acho que o Augusto também, se eu não me engano. E aí, no dia da nossa apresentação, os meninos erraram o início da música. E aí, a gente seguiu a coreografia como se nada estivesse acontecendo. Então, eu acho que não quer dizer, não quer dizer o ritmo da música e nem. Eu acho que se tu está conectado, né, com a música, com o trabalho, as coisas acontecem. Eu acho que isso é prova, porque está em nós. O Cassiano aqui já levantou a mão, né? Só no dia eu errei toda a introdução da música e elas fizeram bem direitinho. A nossa querida amiga Estela Mares, lá de Araraquara, em São Paulo, sempre bem-vinda aqui. Imagina a experiência, dancei música, que intenso deve ter sido. Isso faz parte, né, até de a próxima pauta que eu vou te falar. Nós temos que, o artista em si, ele tem que ter um senso, um tino de improvisação sempre, né? E para nós, da arte espírita, muitas vezes nós ensaiamos na nossa casa espírita e raramente a gente consegue conhecer o espaço onde nós vamos nos apresentar. Quando a gente consegue isso, né, a gente ergue a mão e diz, obrigado, Pai. E sempre nas casas espíritas tem aquela mesa que ela tá com parafuso, que ela tá com um monte de fio e que não tem como tirar. Então conta para nós como é improvisar a coreografia que você ensaiou na Dantomé, ou ensaiou em casa, e tem, por exemplo, chega lá, tem um piso escorregadio, tem um palco muito pequeno, ou tem carpete, que muitas vezes eu me esfolei e me assei aqui com o carpete de casa espírita, escorreguei naquelas lajes, olha, a gente sofre. Conta para nós um pouco da tua experiência, como faz para se adaptar ao espaço e os apuros que você já passou. Realmente, nós já passamos vários apuros e a gente sempre tenta se adaptar com a realidade de cada ambiente, né? Então, eu acho que sempre quando a gente ensaia, eu tento sempre, como é que eu posso te dizer, posicionar a gente de diversas formas, de diversos ângulos. Até a Brenda, às vezes ela se perde muito essa questão de espelho, né? Que na dança a gente tem essa questão do espelho. Ah, dança como se fosse meu espelho. E aí ela sempre se perde essa questão de tipo, se eu estou dançando pra cá, você tem que virar pra lá, ela já ficava perdida. E aí isso foi uma coisa que a gente foi trabalhando aos poucos justamente por isso, porque a gente chegava nos eventos e a gente não sabia a realidade do lugar. A tia Karina sempre procurava, né, investigar e ver como que era, mas a gente sabe que às vezes acontecem imprevistos. A gente já dançou em praça, onde não tinha condições nenhumas de tu rolar no chão e de tu fazer qualquer coisa. E claro, também experiências em que a gente dançou em palcos em que a gente nunca imaginava, né? Acho que a minha melhor experiência foi para um evento da Fergs, que a gente dançou a coreografia Deus e Eu, com a música do Maurício Keller, né? Que foi no Bourbon Country. Então, aquele palco gigantesco só pra ti é uma realidade que tu nunca teve, né?
Então foi algo assim incrível, incrível. Foi uma das melhores experiências, eu diria, quanto dança espírita, assim, apresentações de dança foi lá. A primeira vez que eu fui para um palco profissional com arte espírita foi depois de 7 anos. Então, por isso que eu digo para o pessoal, gente, isso é luxo. Hoje, é claro, por a questão profissional, mais eu faço em teatros mesmo. Mas nunca deixei de apresentar em casa espírita, em local adaptado. Mesmo agora, né, mesmo agora como Haribo, a gente nunca deixa de atender pedido nenhum. Né? Nós nos adaptamos. Inclusive, tinha uma casa espírita que a gente tinha que entrar pela janela e a gente se trocava no corredor, na rua, e os vizinhos do prédio lá tudo olhando, e a gente entrava pela janela, apresentava, depois tinha que sair para outra cena, saía pela janela de novo. Olha, são coisas fantásticas. Vamos ver o que o pessoal aqui... Oi? Eu ia comentar, a Bianca até me fez lembrar que essa experiência dessa coreografia do Deus e Eu, eles nos solicitaram que a gente utilizasse uma bola que ia representar o mundo. Então foi a nossa primeira experiência com um objeto em palco. E aí, claro, também sem o dom, né? Porque a gente sempre dançou ao som de dom, ao som de grupo dom. E aí, como que não ia ter grupo dom? Como que ia ser só nós duas, né? Claro, foi uma experiência única, de nós aprendemos muito, né? Mas assim, se colocar num palco, como o Bourbon Country, com uma bola gigantesca, que era quase maior que a Brenda, tadinha, e a gente ainda andou aquele shopping inteiro com aquela bola. Então, realmente foi um perrengue, mas o resultado tá aí nos vídeos pro mundo, né? Que foi uma experiência incrível que eu nunca vou esquecer. Nós já chutamos uma bola pela janela e foi parar, sei lá, a 10 andares abaixo. Já aconteceu conosco. Mas eu Não, e acredito... aí o pior não é preto. O pior é que a gente precisou pintar a bola para representar o mundo, né? E aí a bola no dia da apresentação começou a descascar. E aí era a tia Lise no camarim pintando a bola. E a gente desesperando, tia Lise, não vai secar essa Mas bola. é, acredito que não existe uma mágica. É nós estarmos focados nos ensaios, no olho no Sim. olho, no que um e o outro temos que sentir, e na hora lá, tendo isso bem firmes entre nós, a gente consegue, né, nos adaptamos a, aos espaços, que é um grande desafio e é uma grande escola. Às vezes as pessoas resmungam, mas pô, eu vou me apresentar aqui nesse lugar, mas é uma escola, você aprende, você se desafia sempre. E não pensem em vocês, que é porque a gente já se apresentou nos maiores teatros do Brasil, que a gente não chegou num teatro, por exemplo, maravilhoso, e a gente olhou e disse, meu Deus, vamos ter que mudar tudo, porque é diferente, todo lugar é diferente. Então, Sim. aí fica, né, fica a dica para todos, foquem no trabalho, na sua coreografia, em assimilar o sentimento, a marcação, que chega no espaço, né, o espaço vai conversar contigo e vai dizer, ó, aqui tu pode fazer tal coisa. Eu acho que a disciplina, né, é a base de tudo. Os ensaios, sim, são muito importantes, né? Ensaio é algo que não pode faltar nunca, né? Às vezes a gente, mas a gente já sabe essa coreografia, a gente já dançou tantas vezes. Não, ela precisa ser ensaiada, ela precisa, né? Por mais que está no teu corpo, o ensaio é sempre muito importante, né? E eu acho que a disciplina, e o estudo, tudo é sempre muito importante, né? Então, se tu tem ensaio
vai te ajudar, né? Que nem a Brenda sempre tem a frase assim, ó, ah, mas eu tô fazendo agora, mas depois eu vou fazer. Na hora eu vou fazer. E eu sempre que tu faz o ensaio, tu faz a apresentação, né? Então a gente sempre foi muito regrada com essa questão dos ensaios, né? E uma coisa que a gente sempre costuma comentar que é muito lindo tu ver o trabalho pronto, né? O trabalho pronto é lindo, mas o quanto tu ensaiou para aquilo ali estar lindo, né? O quanto tu te dedicou, o quanto tu te doou, o quanto tu estudou, né, para que chegasse aquele resultado, né? Então, a gente sempre procura ter disciplina sim com os ensaios. Quantas e quantas vezes eu saía do trabalho super cansada, né? Do dia, vamos ensaiar, tem que ensaiar, tem que ensaiar, né? Quantas vezes a gente ensaiou doente, às vezes a Brenda tem bronquite, assim como eu, e às vezes a gente tava as duas ruins da bronquite, da asma, de não sei o quê, não, mas a gente tem que ensaiar. E a gente ensaiava para não chegar no dia da apresentação e ter imprevistos, né? Exatamente, como diz um certo mentor para um certo médium, né, disciplina, disciplina e disciplina. E tem uma coisa muito importante que eu sempre digo para qualquer artista, né, que é assim, ó, se você fez tudo o que você podia naquele dia, durante a apresentação, se você tem ciência de que você se esforçou, que você se dedicou, que você ensaiou, como você está se expondo ao vivo, você está à mercê de algum probleminha ou outro, que faz parte da apresentação ao vivo. Então, nós nunca vamos estar prontos, né? Nunca. Toda apresentação é a primeira vez, mesmo que seja a mesma coreografia, a mesma peça de teatro, a mesma música, né? Sempre Cada vai ser. apresentação é uma apresentação, né? Né? Então, e o pessoal saber que eu particularmente, eu sou muito chato com algum artista que trabalha comigo, só quando ele erra por displicência. Ou seja, ele entrou lá e disse, eu já fiz essa peça várias vezes, sabe? Chegou lá e errou. Aí eu não perdoo. Mas quando eu sei que o artista ensaiou, o artista chegou lá no dia, se preparou, e no meio da coisa aconteceu algum erro, quando termina a peça eles já ficam assim para mim, ó. Mas aí eu identifico, né? Eu sei que ali foi É algo que é que... diferente, né, Preto? A gente sabe que erros acontecem. Quantas e quantas vezes eu e a Brenda, mas a gente errou tal parte. E aí sempre vem a frase da Bianca, Gurias, ninguém sabe que vocês erraram. Mas a gente se culpa também, né? A gente se culpa, pô, eu ensaiei tanto, fui lá e errei, né? Até certo ponto é saudável isso, mas a gente sempre tem que lembrar, né, exatamente ter essa consciência. Ensaiamos, ok? Muitas vezes o público não nota, mas pra gente dói. A gente dói. Se olhar no vídeo depois e ver o quanto tu errou, ai, dói. Vamos falar de uma coisa, de uma questão de preconceito. O teatro, eu sempre digo para o pessoal, o teatro ele é conhecido como uma arte maldita pela herança dele, né? A herança, a origem dele, né, foi de uma festividade, uma coisa pagã, né, lá do Dionísio e coisa e tal. E ele é uma arte, digamos assim, maldita e gosta desse título, maldita. E essa herança ela foi levada para a arte espírita. Então, demoramos muito tempo para vencer e convencer as pessoas que o teatro é uma linguagem, né? Aí, quando colocamos a mensagem espírita nele, se torna um teatro espírita, um teatro com uma mensagem positiva, que eleva. Mas, mesmo assim, o pessoal meio ainda fica...
A música é a coisa mais fofinha. A música, todo mundo gosta da música. Eu tenho eu tenho certo ciúme do pessoal da música. E a dança ela envolve muito o corpo, então conta para nós assim da questão de preconceito, se vocês já sofreram algum preconceito e se vocês se preocupam com o corpo físico de vocês, tipo, eu adoraria ter um figurino X, mas vai expor muito o meu corpo. Como é que vocês lidam com isso? Sim, essa sempre é uma preocupação nossa durante as criações, né? Muitas vezes nos vieram ideias e nós modificamos, né? Tentamos para ver como ia ficar, mas a gente modificava, né? Porque a gente sabe sim que ainda existe muito preconceito com relação à dança na casa espírita, né? Por muitos anos, isso era presente, não era aceito, né? Se tu for ver em qualquer estudo, sempre comentam essa questão do preconceito com a dança espírita, né? Mas, graças a Deus, graças à espiritualidade, a gente nunca sofreu nenhum preconceito. A gente sempre foi muito bem aceita, né? Como eu te falei e falei no início, a Dom Tomé sempre nos apoiou, sempre nos incentivou, né? Então isso é ótimo, né? Isso é muito bom. E sim, a gente sempre procura cuidar essa questão dos figurinos, com essa questão do que usar, como usar, né? A gente se preocupa até com o cabelo, com a maquiagem. Tudo isso a gente tem o cuidado, né? Porque realmente é algo que é o teu corpo, né? Que nem quando a gente fez toda a preparação para Congergs, que a gente preparou duas coreografias para Congergs no ano de 2018. Querendo ou não, era um trabalho para jovens, né? Então, como que seria visto, né? Tá dando uma cortadinha. Sempre é uma preocupação nossa. Sempre foi, sempre vai ser. A gente sempre vai ter esse cuidado, porque a gente sabe, né? Verdade, né? O Cassiano falando aqui na música, o preconceito com a bateria, mas assim no teatro, né? No teatro espírita, né? Os nossos corpos estão ali. Dificilmente numa peça espírita a gente vai ficar, por exemplo, sem camisa, né? Que é uma coisa normal num teatro convencional. Claro que nas nossos espetáculos, por eles serem, né, às vezes a gente fez, né, algumas espetáculos que a gente estava sem camisa, que o homem, né, parecia sem camisa e coisa e tal. Mas a dança, eu acredito que a dança, ela expõe mais o corpo do que o teatro, né? Até porque vocês precisam se sentir seguras com o figurino, né? O figurino, ele faz parte essencial, né, da, da identidade e da mensagem, né? E a gente teve uma experiência também com a música Deus e Eu, que a gente fez todo o figurino e não ensaiamos com o figurino. Era um figurino extremamente confortável para dançar, não era nem nessa questão. Mas ele tinha a calça, ela era aquela, acho que é boca de sino que chama, que que ela era larga embaixo. E aí tinha um movimento que nós fazíamos no chão. E aí, durante a apresentação, eu me enrolei na calça. Nossa, pensa no. Foi um desespero que eu não sei nem descrever, mas eu segui plena ali como se nada tivesse acontecendo. E aí eu falei: a partir de hoje, nós não apresentamos antes de testar o figurino. Porque realmente é algo que preocupa também, né? Quem sabe futuramente nós teremos uma coreografia para cada música do Dom? Se Deus quiser.
Nós temos só mais 5 minutinhos, passa rápido demais. Muito rápido. Tem alguma coisa que você gostaria de falar acerca da dança espírita que eu não te perguntei? Fica à vontade. Então, eu acho que procurem vocês aí que estão assistindo sempre incentivar os jovens, né, estarem envolvidos aí quanto à arte espírita. A gente sabe que é algo que nos liberta, que nos movimenta, que nos conecta com a espiritualidade. Então, você é jovem aí, que de repente tá com algo tão adormecido, né, dentro de si, e às vezes por medo, por receio, fica aí, né, prorrogando. Então, deixa que isso se liberte de dentro de ti e faça isso sempre com muito amor, né? Eu sempre digo que tudo que tu faz, tu deve fazer sempre com muito amor, com muita responsabilidade, né? A gente sabe que o trabalho, sim, é muito sério, né? E eu acho que é isso. O pessoal aqui não gostou da minha ideia de te colocar nas coreografias. A Domi já está dizendo, não, ela tem que estar do meu lado, cantando e segurando a minha mão. A Karina também, né? O Nelson disse aqui, já temos a Bela. Ah, a nova geração sendo preparada aí. E algo Pra... que é muito engraçado, que todos os meus afiliados vieram com o dom da dança. Gente, é incrível. Tanto a Bela, quanto o Joaquim, quanto o Vicente, os três são assim, ó. Eu sempre dizia, eles vão gostar de dança, eles vão gostar de dança. Não é que as crianças vieram com o dom da dança mesmo. O pessoal aqui já tá querendo que tu seja a, das Spice Girls ou cantando e dançando, uma Madonna, assim, cantando e dançando ao mesmo tempo, uma Ludmilla do Dom. Musical do Dom. Ah, mas sabe que o Anjos, aquela nossa peça que a gente fez junto com do livro do Adeilson Salles e as músicas do Evangelizar, a proposta inicial era ser um musical, com o Evangelizar tocando ao vivo junto com a gente. Por enquanto não deu, mas quem sabe, né? Sim, eu sempre dizia que eu queria fazer um musical, mas né, acho que tá um pouco distante, né? Vamos trabalhando, vamos estudando para Uma coisinha de cada vez. Eu te agradeço a tua presença, muito feliz de falar contigo, de estar junto com os amigos do Dom de novo, muitas saudades, mas felizmente, né, o ser humano criou essa coisinha aqui, né, que nos permite esses encontros. O pessoal que está assistindo aqui, dá um oizinho para a gente se despedir do pessoal. Nós temos 2 minutinhos, então escrevam aí alguma coisa para a gente comentar. agradecer a oportunidade de estarmos aí reunidos, né? Como tu falaste, a tecnologia aí que nos aproxima está sendo realmente incrível. Estou sim com muitas saudades aí de estar nos palcos da vida. De arte, muita arte. A Domi escreveu ali muito bom, eu vou acrescentar muito dom. Muito dom. Muita dança, muito dom. Mostra a camisa. A Karine... Isso, mostra a camiseta. Ah, arte espírita. Que maravilha. Beijos, Bianca, Graziele. Eu estou tentando ler todo mundo aqui, tá rápido. Márcio Dutra, amigo. Karina Sheila Barbosa. Estela, direto de Araraquara, São Paulo. Sandrinha, direto de Feira de Santana, terra de Divaldo Franco. Beijo para você. Vamos estar aí em janeiro. Não correr o risco de esquecer de alguém, mas um grande beijo para todos. Amo todos. Ok. Quem chegou agora vai repetir 24 horas aqui no GVT, depois nós vamos colocar no nosso YouTube. Uma boa noite a todos. Cuidem-se. Tchau. Tchau.